do que a gente falou a respeito do livro 2 e do livro 3. Como a gente falou, o livro 2 em diante, então até o restante do livro, Sócrates não está mais conversando com pessoas comuns, né, com o público geral, representado pelo Trasímaco, pelo Polemarco e pelo Céfalo, mas ele está conversando com dois que são os irmãos de Platão, o Glauco e o Adimanto, ou seja, pessoas que já fazem parte, de algum modo, do ciclo filosófico, ou seja, pessoas que já têm um certo comprometimento com a busca da verdade e com os preceitos da filosofia. Ou seja, o Glauco e o Adimanto, eles são personagens que estão muito mais interessadas em descobrir melhor, entender melhor o que é a justiça, do que vencer num simples debate. Então, o Glauco começa o livro 2 reformulando a pergunta do Trasímaco, na sua forma mais difícil possível, que ele consegue conceber, de contra-argumentar, ou seja, ilustrando o Anel dos Giges, para exemplificar a tese de que a justiça nada mais é do que um instrumento social que visa, né, garantir uma certa harmonia social. Ou seja, agir de maneira justa não é algo implicitamente bom, intrinsecamente bom. O aspecto positivo, a vantagem da ação justa não está na própria ação justa, mas nos efeitos que ela acarreta. Né? Ou seja, justiça, ação justa nada mais é do que um meio para você ter uma reputação justa. Né? A ação justa não tem valor, o que tem valor mesmo é a reputação justa, porque assim você garante que as pessoas vão agir também justamente com você, ao invés das outras pessoas cometerem injustiças a você. Então, a primeira questão que a República vai tratar é o que é a justiça. A segunda questão, se a justiça é um bem em si mesmo. Em terceiro lugar, se a vida da pessoa justa é melhor do que a vida da pessoa injusta. Além do Glauco ter colocado esse desafio, o Adimanto chega lá e auxilia o Glauco, né, dizendo que todo mundo concebe a justiça como uma maneira de evitar punições, né, que se fosse dada a escolha, eles agiriam de maneira injusta, caso você não sofresse as consequências de ser reconhecido socialmente como uma pessoa injusta. Então essas são as 3 perguntas da República. Fala uma coisa? Para Glauco, a justiça é um meio para o bem-estar social. É um meio, a ação justa é um meio de garantir que você não vai sofrer injustiças socialmente. Ou seja, você age de maneira justa, não porque a ação justa é boa, mas para conquistar uma reputação de uma pessoa justa. E aí, conquistando a reputação de uma pessoa justa, os outros vão agir de maneira justa também com você. Lembra aquela história dos 3 bens? Se é uma coisa boa em si mesmo e pelos efeitos, ou uma coisa assim, na verdade ruim, porém traz efeitos bons. Né? O argumento geral que as pessoas em comum dizem é que justiça é desse terceiro tipo. Glauco não acredita nisso, né? E quer que Sócrates faça uma defesa que justiça é boa em si mesmo e pelas consequências também. Isso, ou seja, o valor da justiça não está nos atos dela, mas na reputação. Porque se você separa a reputação dos atos, ninguém escolheria agir de maneira justa se isso não acarretasse numa reputação de pessoa justa. Ele aprofunda ainda mais a dificuldade. E pensa o inverso, toda vez que você age de maneira justa, a sua reputação é de que você é um canalha. E toda vez que você age de maneira canalha, a sua reputação é de que você é uma pessoa justa. Quem escolheria a ação justa por si mesma, independentemente da reputação? A analogia que eu fiz com vocês é, imagine que toda vez que vocês estão presentes, você recebe falta, e toda vez que vocês faltam, você recebe presença. Né? Você inverte a ação dos efeitos da ação. Então, o Sócrates vai tentar fazer uma defesa de que a justiça tem um valor em si, independentemente da reputação. E aí a outra questão é que a vida de uma pessoa justa é melhor do que a vida de uma pessoa injusta. Porque você pode dizer, tudo bem, a justiça tem um valor em si mesmo, mas não compensa o valor, as recompensas da injustiça. Então a primeira coisa que ele quer fazer é definir. A segunda, dizer que ela tem um valor em si próprio. E terceiro, que esse valor em si próprio faz com que a vida seguida na justiça seja melhor, mais feliz do que a vida levada na injustiça. São essas 3 questões. Então, eu disse a vocês que essa é a primeira evidência de porque, na minha interpretação,
a república é muito mais sobre ética do que sobre política. A segunda é a respeito do próprio método como Platão inicia a discussão. Ele diz que ele vai fundar uma cidade em logos, em discurso, em pensamento, em hipótese, com o intuito de saber como é que é a alma justa. Então ele diz, é mais fácil ver a justiça no nível macro, para depois de vê-la no nível macro, a gente olhar para o nível micro. Mas o objetivo é saber, né, a respeito da vida justa e não da cidade justa. Objetivo último, né? Objetivo último. Então a gente falou que ele começa a fundar a cidade baseado no princípio da divisão de trabalho, né, que se você divide o trabalho de maneira especializada, você torna mais produtivas as pessoas. E segundo, que o comércio é mutuamente benéfico. Né? Então a primeira coisa que tem que... Porque as pessoas se congregam em cidades, é para que elas possam realizar mais desejos, mais necessidades delas. Primeira etapa, ele faz uma cidade bem light, bem básica, né? Só comida, bebida, sexo, medicina, né? Bem tranquilo, casa, cobertura, por aí vai, roupa e pronto. Aí o Glauco reclama que isso seria uma cidade de porcos e não uma cidade de humanos. Ele diz, ora, mas se a gente quiser tratar de inúmeros desejos, para cada desejo novo que a gente tem, a gente vai precisar de muito mais pessoas nessa cidade. Isso vai inflar a cidade, a gente vai precisar de mais terras, e isso coloca-nos em conflito com as pessoas, com as outras cidades do nosso entorno. E aí surge a necessidade de você ter uma classe de guardiã. Então perceba que a primeira coisa que ele tenta fazer na cidade é cuidar dos nossos desejos, dos nossos apetites. Se a gente tem muitos apetites, surge a necessidade da classe guardiã, ou seja, dos soldados. Ele vai dizer que o problema de você ter uma classe de soldados, seguindo o princípio de que cada pessoa só faz uma tarefa nessa cidade, é porque eles vão ter o monopólio das armas, e a gente corre o risco desses guardiões, sendo eles os únicos que têm armas, os únicos que sabem lutar, né, se voltar contra a própria cidade. Então, ele diz que para a gente estipular, para que a gente escolha esses guardiões, a gente tem que seguir algum critério. Não dá para ser qualquer sociopata. Então é um critério duplo. Os guardiões têm que ter uma natureza dupla em si. Primeiro, eles não podem ser molengas sensíveis demais, porque se eles forem sensíveis demais, eles não vão ter a bravura de lutar contra os inimigos exteriores. Porém, se eles forem temerários, né, se eles forem grosseiros demais, corre o risco de eles voltarem-se contra a cidade interna. Então os guardiões precisam ter a natureza dupla, né? Gentis e cuidadosos com os seus conterrâneos, os seus protegidos, e aguerridos contra os inimigos. Aquela natureza dupla. Depois ele diz, né, e para isso, a educação tem que ser uma educação na música para afrouxar a alma e na ginástica para enrijecer a alma. Né? Então as pessoas precisam, os guardiões precisam de educação dupla que vai ajustar a sua personalidade, a sua natureza, usando esses dois fatores, né? As artes, músicas, literatura, história, dança, teatro, etc. E a ginástica, as artes marciais. Desses guardiões, ele diz que vai tirar, né, dentro desses guardiões, aqueles que forem mais velhos, que demonstrem inúmeras competências, né, mais sabedoria, mais inteligência, adesão à moralidade e à governança e tudo mais. Durante toda a vida, você tiraria os governantes. Então, eu disse que estipularia então 3 classes nessa cidade: os produtores, os guardiões, os soldados, e o que ele chamou dos mais perfeitos guardiões, que seriam os governantes. Aí ele conta aquele mito que ele diz que é uma mentira, uma nobre mentira, que ele fica até com vergonha de falar, de que as pessoas nasceriam com esses elementos de metal nas suas armas. Né? Todo mundo nasceu da mesma cidade, né? Então essa parte do mito serve para explicar por que os guardiões deveriam cuidar das pessoas da cidade, né? Todo mundo é da mesma família. Além disso, para eles não fazerem guerra com outras cidades, afinal de contas, o importante é essa terra de onde nasceram, e para justificar a diferenciação de classes de acordo com as competências que as pessoas demonstram durante a vida, eu diria que é porque algumas pessoas já nasceram desde o começo com alma de prata, de bronze, prata ou ouro. Né? Mas ele diz que isso não é algo genético, afinal de contas, de pais de ouro você pode ter filhos de bronze, e de pais de bronze você pode ter filhos de ouro, e qualquer combinação possível. Ou seja, é uma mentira, ele diz que é uma mentira, que ele sente vergonha de falar, mas é uma explicação posterior ao fato de que algumas pessoas demonstram ter alguns talentos e outras pessoas demonstram não ter
alguns talentos. Algumas pessoas demonstram ter certas personalidades e outras não. Eu só estou frisando isso porque, às vezes, as pessoas falam como se Platão estivesse advogando de fato que isso fosse, né, um dado da realidade, né? Assim. Ele sabe que não é, só usa isso como artifício. Diz assim, né, se a gente tivesse que contar uma história para convencer o povo dessa cidade, não sei o que lá, fico até envergonhado de ter que contar essa mentira de tão ridícula que ela é. Ele fala exatamente assim. Então ele disse que depois que fez essa cidade toda direitinha, vai entrar no livro 4, quando ele vai falar das virtudes, e tanto na cidade quanto na alma, e consequentemente depois da justiça. Então o livro 4 abre com Adimanto questionando Sócrates a respeito de se esses guardiões seriam realmente felizes nessa cidade. Né? Porque os guardiões da cidade do Sócrates, eles não teriam os luxos e os confortos dos guardiões das cidades reais. Né? Eles não vão ter poder nas mãos, e grandes riquezas, e festas, e divertimento, e todas essas coisas que os governantes normais possuem. Né? Então o Adimanto começa questionando se os guardiões realmente ficariam felizes nessa cidade. Né? Porque para o Sócrates, né, ele vai explicar melhor, nessa estrutura social, quanto mais você sobe na hierarquia política, quanto mais você sobe na hierarquia, maiores são as responsabilidades que as pessoas dessas classes precisam ter. Maiores são as responsabilidades de governar, de cuidar dos outros que essas pessoas têm. E justamente porque esses cargos exigem, por natureza, uma responsabilidade maior, né, os critérios pelo qual a gente vai exigir que tipo de pessoa pode participar dessas classes são muito mais rígidos. Né? Como a gente falou, se você vai dar armas para as pessoas, você não pode dar arma para toda e qualquer pessoa. Tem que ser pessoas que passem por uma filtragem de personalidade. Né? E quanto maior for a responsabilidade, mais dedicado esse indivíduo tem que ser em servir os outros, né? Em cuidar dos outros. Então os governantes têm que passar, digamos assim, a vida em serviço dos seus governados. Por outro lado, quanto mais alto você está na hierarquia, menor são as benesses que você pode ter. Sócrates vai dizer que é justamente o seguinte: se você permite com que o governante tenha a sua propriedade, na medida que ele está cuidando da sua propriedade, das suas terras, dos seus escravos, etc., ele está deixando de cuidar da cidade. Então isso feriria aquele princípio dele de que cada pessoa só faz uma tarefa. Então, se os governantes têm sua propriedade, você tem uma fazenda, uma fábrica, etc., no tempo que ele está administrando essa fazenda, essa fábrica, ele não está administrando a cidade. Ele estaria acumulando mais de uma função ao mesmo tempo. Então, quanto mais você sobe na hierarquia, menor você, digamos assim, os privilégios que você pode ter, os privilégios da sua vida privada. Você não pode, né, dos militares para cima, você não vai ter mais família, você vai ter que dormir todo mundo no quartel, todo mundo tem que comer junto, todo mundo tem que fazer exercício junto. Né? Quanto mais você vai subindo, menor é a esfera da individualidade da pessoa, maior é a dedicação aos outros. Né? E justamente, como você aumenta o nível de exigência, menor vai ser o número de pessoas que estariam aptas a participar dessas classes. Né? Então ele vai dizer que justamente o nível de responsabilidade é proporcional ao poder e à importância do cargo que a pessoa assume. Né? Ele diz assim, se o sapateiro ele não faz bem o seu ofício, não é tão trágico assim para a cidade. Agora, se um governante não faz bem o seu ofício, né, todo mundo sofre com isso. Então a gente tem que ser muito cuidadoso, né, a saber a quem é permitido escalar nessa hierarquia. Né? Então cada classe, ele vai dizer, vai participar da felicidade conforme a sua própria natureza. Então, como essas pessoas têm inclinações, personalidades diferentes, o critério pelo qual, né, você torna essas pessoas felizes são diferentes. Então ele vai dizer que é possível você ter os governantes e tudo mais felizes, né, porque a natureza deles é diferente da natureza dos produtores. Então, para a gente considerar a cidade inteira feliz, né, cada um vai ter que suprir a sua felicidade e suas necessidades de modo diferente, porque eles têm necessidades diferentes. E aí ele começa a falar sobre como tudo nessa cidade deve tentar trazer a coesão social, a união da cidade. Então ele vai dizer que, por exemplo,
a cidade não pode ser nem muito rica, nem muito pobre, porque a pobreza impede os meios materiais para que as pessoas possam exercer suas funções. Já a riqueza, por outro lado, torna as pessoas acomodadas, preguiçosas e por aí vai, né? Os guardiões, eles não vão poder ter família própria, né? Porque se ele tem família própria, vão querer favorecer as suas famílias. Então, os guardiões, os governantes, eles não podem ter a sua própria unidade familiar, né? Mas eles vão ter que se reproduzir de maneira comunal, né? Eles não vão cuidar dos filhos dele, é o próprio Estado que vai cuidar do filho dele, por aí vai. E aí outro aspecto importante que ele fala no livro 4 é que ele fala que, né, tem essa... Se a ordem pelo qual ele estuda essa questão, ele parte do público para depois olhar para o privado, ele diz que na ordem causal dos acontecimentos, que como, né, os valores que a sociedade tem, que os indivíduos têm, vão ditar os seus hábitos e os seus costumes. E a partir dos hábitos e costumes de uma sociedade é que se formam as convenções sociais. E a partir das convenções sociais é que se geram as leis, as constituições, e a partir dessas leis é que se estabelece uma ordem, tanto pública quanto particular. Então ele diz que esses governantes, esse estudo que ele está fazendo, deve focar primeiramente e acima de tudo nas regras a respeito de como deve ser essa cultura e como devem ser educados esses indivíduos. Porque ele diz que qualquer mudança cultural, as mudanças na cultura e na educação de uma sociedade, terão por força de necessidade um efeito no longo prazo em todo o restante dela. Então, quando a gente vê mudanças culturais, termina se afetando a ordem pública. E ele vai falar que justamente, né, a partir do estabelecimento de princípios, poucos princípios básicos, né, em como se educa, como se forma a personalidade e a alma das pessoas nessa cidade, você vai ver que elas próprias começam a agir de uma certa maneira que resgata, ele diz, né, princípios e valores há muito tempo esquecidos, né? Ou seja, na época dele já se esquecia disso. Ele dá como exemplo essa etiqueta básica que a gente considera de uma pessoa educada. Por exemplo, levantar-se, né, dar um lugar, ceder um lugar para uma pessoa mais velha nos ônibus, né? E que na época dele já estava reclamando que esses pequenos valores, esses pequenos atos de gentilezas já estavam sendo esquecidos, né? Então ele diz que na medida que você educa, estrutura a alma adequadamente nas pessoas, elas próprias, né, por sua própria natureza, já vão agir, efetivar esses atos. E aí ele fala, né, o Adimanto pergunta se deve-se estipular minuciosamente leis, né, porque a gente não simplesmente faz leis para garantir que as pessoas ajam dessa maneira, né? Colocar uma lei que diz assim, você precisa se levantar no ônibus para uma pessoa mais velha. Ele vai dizer que o grande problema, né, está na relação entre causas das doenças e os sintomas das doenças. Então, eu vou fazer uma analogia entre os médicos, que cuidam do corpo, e os juízes, os governantes, que deveriam cuidar da alma. Então, ele diz que se você vai para um médico, chegando apenas com seus sintomas, e o médico tenta cuidar apenas dos seus sintomas, dar remédios e tratamentos apenas para os seus sintomas, sem mudar os seus hábitos que causam esses sintomas, né, ele vai ter que ficar dando mais remédio, mais remédio, mais remédio, mais remédio, mais remédio. Né, ou seja, aquela ideia de que se você é diabético e ficar tomando Coca-Cola todo dia, não adianta quanta insulina você colocar se você não parar, né, de mudar os seus hábitos que afetam a sua doença. Então, da mesma maneira, ele diz que não adianta muito você ficar prescrevendo ou discutindo várias leis minuciosas a respeito de cada ato que uma sociedade deve ter, né? Porque essas leis vão se multiplicando. Então, mais ou menos, se a gente, né, por exemplo, tentar controlar a presença em sala de aula, né? Você pode passar a ata, né? Só que se a pessoa realmente não quiser estar no lugar, ele vai se falsificar a assinatura, né? Aí se né, você não vou checar então a assinatura, mas aí o cara chega bem na hora de passar a ata. Né? Aí a pessoa começa a chegar só na hora de assinar a ata, né? Então assim, cada coisinha que você vai fazendo, né? Cada coisinha que você vai ajustando, as pessoas sempre procuram maneiras de burlar, e aí você vai ter que fazendo ajustes atrás de ajustes, atrás de ajustes, atrás de ajustes, atrás de ajustes. Então é muito melhor você tentar
afetar o que está causando essa falta de vontade de estar presente numa sala de aula, do que ficar, né, tratando dos sintomas. Pois bem, nesse momento, depois de discutir algumas questões práticas, ele vai dizer, ok, então essa cidade que a gente fez em discurso, em raciocínio, em logos, está pronta, está lá bonitinha, não é isso? Se ela é uma cidade boa, a gente deve encontrar nessa cidade as 3 virtudes: temperança, coragem, sabedoria, e devemos encontrar também a justiça. Então vamos investigar cada uma dessas virtudes para ver se a gente encontra finalmente a justiça. Então, ele vai tomar aquele exemplo. Vocês acham que o Magrão é um bom goleiro? Se alguém dissesse assim, o Magrão é um péssimo goleiro. Porque ele já jogou mais de 700 jogos e ele nunca fez um gol. Vê que goleiro peba. Será que é porque a função dele não é fazer isso? Exato. Qual o ponto? A função dele não é fazer isso. O ponto é esse. Não, o ponto é justamente, veja, lembra aquela noção, cada coisa tem a sua finalidade, a sua função específica. O goleiro pode fazer gol, não pode? Pode. Então é o quê? Aquela finalidade imperfeita. Lembra aquele exemplo que eu dei da faca? Tem coisas que não dá para fazer com a faca. Não dá pra gente surfar com a faca de cozinha, não é isso? Já tentaram? Não. Tentei não, né? Tem coisas imperfeitas que a gente pode fazer com a faca, que são possíveis, tipo tirar a cera do ouvido, não é isso? Dá para tirar a cera do ouvido com a faca, não dá? Dá. Mas o quê? A faca tem uma finalidade específica, que é a faca de cozinha, o quê? Cortar alimentos, não é isso? Então a gente avalia a qualidade da faca não em função de coisas acidentais, mas a gente avalia a qualidade da faca em função da sua finalidade específica. E aí, se a faca, né, se o goleiro faz bem a sua finalidade específica, ele é um goleiro virtuoso, ele é um goleiro excelente. Se ele faz mal a sua finalidade específica, é que a gente diz que ele é um goleiro fraco, um goleiro ruim. Então, a avaliação da qualidade do goleiro depende da sua finalidade específica, e assim como qualquer outra coisa. Então pense no sentido de grupo, orientação de grupo. O time de futebol, para a gente dizer que um time de futebol é goleador, precisa que todos os jogadores, inclusive o goleiro, façam muitos gols? Basta que o quê? O setor responsável pela finalidade específica de fazer gols tem que fazer muitos gols. Para dizer que o time de futebol se defende bem, o setor que trata especificamente da defesa tem que fazer bem. Tá claro isso ou não? Então ele vai dizer que para a gente reconhecer as virtudes na cidade, para dizer que uma cidade é sábia, não precisa que todas as pessoas, todos os indivíduos da cidade sejam sábios. Para que a cidade seja corajosa, não precisa que todos os indivíduos da cidade sejam corajosos. Para que a gente considere uma cidade sábia, basta que aquele setor que cuida da governança seja sábio. Para que seja corajoso, basta que o setor específico de fazer a defesa seja corajoso. E para ser temperante, o setor responsável pela produção tem que ser temperante. Qual a questão? Lembra que a gente falou que os militares vão ser tirados dos produtores, todo mundo passa pela mesma educação, e aí o que se destacam vão para o setor militar? Então, os guardiões, além de corajosos, também têm que ser temperantes. Lembra que a gente falou que os governantes vão ser tirados dentro dos guardiões? Então, os governantes, além de serem sábios, têm que ser também corajosos e têm que ser também temperantes. Então, as virtudes são cumulativas. O governante não basta ser sábio, tem que ser sábio, corajoso e temperante. Os militares têm que ser corajosos e temperantes. Então, a temperança tem que estar em toda a sociedade. Então, o argumento que ele vai dar, né, finalmente, onde está a justiça. Encontrando a temperança.
a coragem e a sabedoria, onde que a gente encontra finalmente a justiça? E aí o Sócrates faz um suspense, né? Ele diz, olha, depois de todo esse trabalho, parece que a gente finalmente cercou como caçadores que cercam a presa na moita. Então a gente não vai deixar escapar nesse momento, então, a justiça. Prestemos atenção. E aí finalmente, o que é a justiça, de acordo com Platão, é água. A justiça é água, e Tales estava certo desde o começo de toda a história. A justiça é água, porque tudo é água, né? A cadeira é água, o céu é água, é tudo. Tô brincando, claro. Não é tudo que é água, né? Se tudo é água, a justiça é água também, né? Então, o que ele vai dizer? A sabedoria é a capacidade de reconhecer o que é o bem, o que é bom, tanto para cada parte em sua individualidade, mas o que é bom também para o todo. A sabedoria é reconhecer o que é bom para cada parte em si e reconhecer o que é bom para a relação, a inter-relação das três partes como um todo. A coragem, ele vai dizer que é a capacidade de, através de prazeres e desprazeres, né, gostos e desgostos, a gente fazer valer o que foi deliberado pela parte sábia. E a temperança constitui na harmonia, na amizade entre as três partes. Ou seja, que essa hierarquia, essa organização, ela é feita em benefício das três partes. Ou seja, a concórdia e a amizade entre as três partes. Então, dadas essas três virtudes, a justiça seria aquilo que... Ele fala o seguinte, ele diz que depois de fazer aquele suspense, ele diz, olha só, parece que a justiça estava debaixo do nosso nariz em todo esse tempo, em toda essa investigação, e a gente não percebeu. A justiça é justamente aquilo que possibilita o surgimento dessas três virtudes. A justiça é o que torna possível que surjam essas três virtudes. Então a justiça é aquele princípio de que cada um só faz uma coisa. Cada um se especializa em fazer apenas aquela coisa que eles estão melhor aptos a fazer. E especializando-se nessa sua função, ele vai fazer bem essa sua função. Então, se as três partes da sociedade fazem bem as suas funções, ela é uma cidade virtuosa, e sendo uma cidade virtuosa, é uma cidade justa. E a injustiça seria a confusão de uma parte tentando se meter no meio da outra parte. Ou seja, né, os produtores tentando governar, os militares tentando governar, os governantes tentando produzir. Né? A confusão entre as três partes de um querer se meter na função do outro. Então perceba que essa concepção de justiça retoma o que foi discutido no livro 1. Né? Porque Trasímaco dizia o quê? Que a justiça é administrada pelos chefes. Polemarco dizia que era administrada pelo chefe com o intuito de resguardar. E o que foi discutido com Céfalo, o que é finalmente o bem de cada um. A definição de justiça é administrar, os chefes administrarem, né, com o intuito de resguardar o bem para cada uma das três partes. E aí o Sócrates discute com Céfalo, né, se o Céfalo consegue saber o que é o bem em situações específicas. Com Polemarco, ele discute qual é a finalidade de você resguardar, se é fazer bem aos amigos e mal aos inimigos. E com Trasímaco, ele discute quem é que deve ser o chefe, se é o mais forte ou o mais sábio. Então ele está retomando, isso não é explícito no texto, isso é uma interpretação minha. Então, né, quando as três partes se especializam em suas funções e fazem bem as suas funções, a justiça emerge disso. Então a justiça é ao mesmo tempo o que possibilita as virtudes e o resultado das virtudes das três partes. E aí novamente ele reforça a analogia entre a cidade e a alma. Isso é mais um argumento de por que, na minha interpretação, a República é muito mais sobre ética do que sobre política. Ele diz assim, Glauco, a gente terminou de analisar a cidade, ok? Vamos agora ver as almas. Porém, se tiver uma incongruência
se as nossas almas forem diferentes dessa cidade que a gente fez, a gente tem que reformular essa cidade. Até que a cidade que a gente criou em pensamento represente adequadamente a alma. Então, bora ver se a alma, de fato, é assim, feito a gente falou da cidade. E aí ele remonta a uma passagem do Homero, né, que ele diz: batendo no peito, censurou seu coração. Porque ele diz o seguinte: olha, aquela expressão ser senhor de si, né, ter autodomínio, mandar em si mesmo, parece uma frase meio enigmática. Porque quem manda em si mesmo tem que obedecer a si mesmo, né? Então você é ao mesmo tempo mandante e ao mesmo tempo obediente. Né? Você é o senhor e você é o escravo de si mesmo. Ao mesmo, né? Como assim? Como é que você pode mandar e obedecer ao mesmo tempo? Como é que essas duas coisas podem ocorrer ao mesmo tempo? Então ele vai dizer isso. Pensa, por exemplo, um arqueiro. O arqueiro não está... O corpo inteiro do arqueiro empurrando o arco e puxando o arco ao mesmo tempo. O que está acontecendo? Ele está usando uma parte dele, um braço, para empurrar, e a outra parte dele, o outro braço, para puxar. Isso é possível. Você ter partes diferentes de si, fazendo coisas diferentes. Então, quando a gente diz ser senhor de si mesmo, mandar em si mesmo, é porque a gente deve ter pelo menos duas partes. Uma parte nossa que manda e outra parte nossa que obedece. E aí ele vai dizer que a gente é senhor, nós somos senhores de si, quando a melhor parte de nós manda em nós e a pior parte de nós obedece. Nós somos escravos de si, quando a pior parte de nós manda em nós e a melhor parte de nós obedece à pior parte. Então essa divisão entre razão e emoção, né, entre racional e não racional, é bastante clara. Porém, ele vai perguntar, será que existe uma terceira parte em nossa alma? Porque na cidade são três partes, não é isso? Produtores, guardiões e governantes. Então a gente precisa encontrar a terceira parte em nós. E aí que entra aí o batendo no seu peito, censurou seu coração. Né? Ele vai contar o caso de um ateniense que estava andando na rua, andando pelas muralhas de Atenas e viu um corpo morto à distância. E aí bateu nele aquela curiosidade mórbida, né? Você sabe, né? Qualquer acidente que acontece já vai, né? Todo mundo vê o que está acontecendo, né? Só que ele viu o corpo de longe e ficou, eu não vou olhar, isso é mórbido, isso é errado, eu não vou olhar. Quando chegou perto, né, fez aquela olhadinha assim, né? E aí ele ficou, malditos desejos mórbidos, né? Se deliciem nessa visão horrenda. Ele ficou com raiva de si mesmo por ter feito isso. Então Platão vai dizer que, além da nossa razão e dos nossos desejos, parece que tem uma terceira parte em nós. Uma terceira parte que às vezes se alia à razão e às vezes se alia aos nossos apetites. Então vamos supor, né, que você está nessa situação e você cai na tentação e direciona o seu olhar para uma coisa que a sua razão discorda, a sua razão julga que não faz bem para você. Uma reação possível é você dizer, eu olhei mesmo, e daí, o que é que tem? Tá achando ruim, é que te lasca. Outra reação possível é dizer, desculpa, você está certo. Então, quando a gente tem certos desejos, e esses desejos são frustrados por uma força exterior, se as nossas emoções estão aliadas aos desejos, a gente se irrita contra a parte que impediu os nossos desejos. Se a nossa emoção está aliada à razão, as nossas emoções vão se irritar contra os desejos. Então é por isso que às vezes, vamos supor que você quer fazer alguma coisa errada, sei lá, pular o muro de uma festa, e aí o segurança lhe barra da festa. Se você tem uma alma razoavelmente bem ordenada, você vai dizer, realmente, de fato, desculpa, eu estou fazendo coisa errada. Você está certo em me impedir, você está certo em frustrar o meu desejo.
Se você tem uma alma mal organizada, se seus desejos não reconhecem a justiça do caso, se sua emoção está aliada aos seus desejos, você vai se rebelar e se atacar e reclamar dessa pessoa que está frustrando os seus desejos. Então ele diz que entre a parte racional e a parte não racional, há uma terceira parte que, por vezes, se alia com a razão e, por vezes, se alia com os desejos. Então, nesse sentido, a nossa alma também tem três partes. Uma parte racional, e a virtude adequada à nossa alma seria a sabedoria. A parte emocional seria a coragem, e a parte apetitiva, a temperança. Se nós organizamos a nossa alma de modo adequado, de modo que nossos apetites sejam temperantes, as nossas emoções sejam corajosas e a nossa racionalidade seja sábia, então nós temos uma alma justa. Então a justiça, diz Platão, é um tipo específico de ordenar as nossas almas, de organizar a nossa personalidade, a nossa vida. Então justamente, ele vai dizer da mesma maneira, né, sábio a gente julga o indivíduo sábio quando ele sabe o que é vantajoso para cada uma de suas funções da sua psique, da sua alma, e sabe o que é bom para a sua vida como um todo, né? Não só para os desejos, não só para a emoção e não só para a razão, mas elas separadamente e elas em interação com a vida única, né? A coragem é quando as nossas emoções se aliam a essa deliberação da nossa parte racional e através das nossas emoções a gente tenta fazer aquilo que a nossa racionalidade sábia julgou adequado. E a temperança é quando os nossos desejos reconhecem essa organização da alma como algo benéfico, quando as três partes da nossa alma estão alinhadas, estão bem organizadas, estão amigas entre si. Então, os nossos desejos não ficam se rebelando contra as nossas emoções e contra o que a gente julga ser adequado. Então, tem um quadro que eu acho muito bonito, que eu vi por acaso no museu. Esse quadro custou 12 milhões de dólares. Que o título dele é O Eterno Dilema da Humanidade, né? Os vícios e a virtude. O Eterno Dilema da Humanidade. Então, se vocês observam o quadro, apaga a luz, por favor, para ver melhor a pintura. É para apagar tudo, por enquanto. Vocês veem que na parte central do quadro tem o quê? Aquele mito que a gente falou da escolha do Pares. Você tem aqui Atena, Hera e Afrodite. É o caminho do autoaperfeiçoamento, da sabedoria, o caminho da vida política, da vida social e o caminho das paixões. Você vê o Pares justamente aqui fazendo a sua escolha, né, o Hermes falando com ele e tudo mais. E aí, nessa parte do quadro, você tem a escolha do Pares, que foi a escolha das paixões, né, como valor último da sua existência, uma vida em busca das paixões. E aí você vê, né, as orgias, os banquetes, né, a pujança e por aí vai. E com a passagem do tempo, você vê o simbolismo aqui do Cronos, né, com a ampulheta na cabeça, com a passagem do tempo nessa vida, você vai direto lá para abraçar o capiroto, né? E aí tem aqui como se diz, uma parada, né? Uma parada festiva direcionando a isso, e quem está sendo enaltecido, quem está sendo homenageado aqui é o Eros, o vendado, né? A paixão cega atirando para todos os lados. Do outro lado você tem a vida política, a vida social, que é representada por Hera, né? O pavão é um grande símbolo. Então você vê os reis, os guerreiros e por aí vai. E aqui você tem um caminho duplo. Enquanto a fonte entre esses dois, o caminho é único, no caminho político, no caminho social, tem caminho duplo. Você pode ir em direção do autoaperfeiçoamento, ou você pode também descer aqui para se aquecer, né, na lareira. Você tem aqui o símbolo da morte, né, com a flecha, o símbolo da morte.
esses anjinhos aqui, dessa vez segurando caveiras, você tem o símbolo aqui de um rei europeu, de um sultão. O poder terreno, né, representado por bolhas de sabão, algo que se estoura fácil, por incensos, né, cheiros, aparências. E aqui o macaco rei, né, o tolo, sendo guiado. É engraçado também que aqui tem cornetas, né, que é usado bastante na guerra, e aqui tem tamborins, né, festas. E ambos direcionando-se para cá. E o caminho do autoaperfeiçoamento, você tem o Hércules, né, como grande herói, e vai direto, né, para escutar música legal. Né? Acho o simbolismo muito bonito esse quadro, é realmente muito interessante. E acho que, então, o Platão está dizendo o quê? Que a justiça é quando a gente ordena esses 3 princípios de uma certa maneira em nossa alma. Né? Os nossos desejos, os nossos prazeres, a nossa parte emocional, a parte da nossa vida social, da nossa relação com os outros, e a busca do autoaperfeiçoamento e da sabedoria como norteador que vai pôr tudo em ordem em nossas vidas. Qual a questão? Pode acender a luz, por favor. Enquanto a justiça é uma organização, é o seguinte, se a justiça é uma organização da alma, a gente só tem uma maneira de organizar a nossa alma, que é aquela que ele falou. Porém, se injustiça é desorganização, bagunça, como vocês devem saber muito bem dos quartos de vocês, né? Existem inúmeras maneiras de você bagunçar uma coisa, né? Tem poucas maneiras de organizar e inúmeras maneiras de bagunçar. Mas ele diz que das inúmeras possibilidades de injustiça, de desorganização da alma, ele vai falar de 4 que são relevantes, 4 que são importantes, tanto no nível social quanto no nível individual, que são a timocracia, a oligarquia, a democracia e a tirania. A timocracia significa o governo das honras, a oligarquia significa o governo de poucos, que valoriza o dinheiro acima de tudo. A democracia é o governo de muitos, que valoriza a igualdade e a liberdade acima de tudo. E a tirania é o que busca o poder acima de tudo. E qual é o argumento do Sócrates? É nesse momento que ele já respondeu as 2 primeiras perguntas da República. Lembrando, a primeira pergunta é: o que é a justiça? Justiça é uma maneira de organizar a alma. Segundo, qual é o valor da justiça em si, independentemente da nossa reputação? Ora, se a justiça é organizar a nossa alma, independentemente do que outras pessoas achem, a justiça tem um valor em si mesma. Ele compara essa concepção dele com a concepção comum. Ele diz o seguinte: a justiça, antes de estar nas ações que a gente faz, ela está na organização da nossa alma. Porque uma pessoa de alma organizada, ela não vai querer roubar, ela não vai querer mentir, ela não vai querer cometer adultério, ela não vai querer matar outras pessoas. Então, antes das ações, a justiça tem que ser analisada em nossa organização de nós. Então, se a justiça é uma organização virtuosa da alma, a justiça tem um valor em si mesmo, independentemente do que os outros achem. Mas aí falta a terceira questão: qual das 2 vidas é melhor? Uma vida de justiça ou uma vida de injustiça? E para responder essa terceira questão, ele tem que mostrar como são as vidas injustas para aí poder compará-las. Qual o problema? Quando ele diz que vai iniciar essa investigação, ele é interrompido. O Polemarco e o Adimanto ficam cochichando e dizem assim: ei, a gente deve deixar ele continuar, a gente interrompe ele agora. Aí não, bora interromper. Aí Sócrates, antes de tu continuar aí, tem uma coisa que a gente quer saber. Essa tua cidade, fala mais a respeito dela, a gente achou interessante. É possível a gente criar uma cidade desse jeito? Assim, uma sociedade desse jeito? E aí o Sócrates começa a enrolar. Rapaz, deixa isso pra lá. Vai conversar sobre isso outro dia. Isso não dá certo não, que isso? E o pessoal fica insistindo: não, fala por favor, a gente quer saber como é que seria, como é que funcionaria, não sei o que lá. Porque tu falasse um negócio de que as mulheres também podiam ser governantes e soldados, mas isso dá certo? E depois tu falasse que os governantes têm que viver em plena sociedade, em plena comunidade. Se isso daria certo, fala por favor. Ele fica: não, mas lembra. O objetivo dessa investigação era investigar a alma, não era a cidade. Então deixa isso pra lá.
Só que fica insistindo. Aí diz, tá bom, se é para agradar vocês, eu falo dessas questões. Se é para agradar vocês, eu falo dessas questões. Mas não venham cobrar de mim muita precisão não, porque eu estou assim, meio que especulando na medida que falo. Para mim isso é mais um argumento de que a República é muito mais sobre ética do que sobre política. Nessa reluta do Sócrates de tratar para ver se o nível social, a organização política é plausível. Então, o primeiro argumento, ele vai falar da igualdade das mulheres. O papel das mulheres. Então, ele começa perguntando: um sapateiro, faz diferença se o sapateiro tem cabelo ou se ele é careca? Para saber se ele faz bem sapatos? Não, é irrelevante. Ou seja, julgar a qualidade de um sapateiro para saber se ele tem cabelo ou não tem cabelo é algo acidental à técnica da sapataria. Então, eu vou resumir o argumento para vocês bem rápido. Então, ele vai falar da questão de vantagem comparativa. Esse é um princípio de economia bastante simples, acho que dá para explicar. Assim, não sei se vocês já se encontraram numa situação de estar na parada de ônibus e você só tem R$1,50. E você fica na dúvida se você volta para casa de ônibus ou se você compra goiaba. Não é isso? Aí que entra a questão do custo de oportunidade. O que é custo de oportunidade? Tudo que a gente faz é porque a gente não está fazendo outra coisa. Então, se eu estou aqui com vocês, é porque eu não estou dançando sapateado lá no bar da Kelly. Entendeu? Então, o custo de eu estar aqui dando aula para vocês é eu não dançar lá na Kelly. Não é isso? Então, quando você está num dilema desse, o que é que você está avaliando? O custo de você pegar um ônibus não é fundamentalmente R$1,50. O custo de você pegar um ônibus é você não comer goiaba. E o custo de você comer goiaba não é fundamentalmente R$1,50, é o que você faria com esse R$1,50. Então o custo de você comer goiaba é você voltar andando para casa. Então ele vai argumentar, deixa eu simplificar para vocês, ele vai argumentar o quê? Ele diz assim, olha, Glauco, ainda que os homens façam tudo melhor do que as mulheres, ainda assim isso não seria argumento para proibi-las de participar do exército e da governança. Justamente por essa questão do custo de oportunidade. Porque se um homem, vamos supor, uma economia que só tem dois produtos, certo? Ou o cara faz azeite, ou a pessoa faz vinho. Ou azeite ou vinho. Então você vê nessa situação que o homem faz azeite melhor que a mulher e faz vinho melhor que a mulher. Ele faz tudo melhor que a mulher. Porém, o custo dele fazer 80 azeites é o quê? Deixar de produzir 100 vinhos. E o custo de produzir 100 vinhos é deixar de produzir 80 azeites. Então, para cada azeite que ele faz, ele deixa de fazer 1,25 vinho. Enquanto a mulher, para cada azeite que ela faz, ela deixa de fazer 0,7 vinho. Então, numa economia onde cada um faz igualmente, divide 50% do tempo para cada atividade, o produto total seria esse. 75 azeites e 75 vinhos. Porém, se eles se especializam não metade e metade, mas se especializam naquilo que é comparativamente mais valoroso, então a mulher faz mais azeite do que vinho e o homem faz mais vinho do que azeite. Como o homem era mais barato, né, do que para a mulher fazer isso, eles conseguem aumentar a produção geral. Então qual é o argumento? Já que homens e mulheres possuem naturezas iguais, a participação de ambos em todas as atividades não é utópico. Por quê? O argumento, resumindo, é isso. Uma mulher sábia é melhor governante do que um homem ignorante. Uma mulher corajosa é melhor militar do que um homem covarde. Então as pessoas devem fazer, não de acordo com suas habilidades absolutas, mas com suas habilidades relativas, naquilo que elas têm melhor inclinação, melhor natureza para fazer. Então por isso você não poderia separar.
A segunda questão que ele trata é da comunhão entre os guardiões. Eu não vou entrar muito nessa questão não, mas só para a gente poder terminar. Não é utópico. Né? É interessante por nessa parte do livro que ele dá pesos diferentes para cada uma das partes. Então nessa parte das mulheres ele diz que isso não é utópico, isso é plenamente factível. Já na parte da comunhão entre os guardiões, ele é muito mais reticente, ele fica delongando mais ainda e ele diz, eu vou só especular, deixa-me divertir como os ociosos que fazem castelos no ar enquanto ficam caminhando sozinhos. Ou seja, eu estou só fazendo uma especulação, não é assim, para mim mesmo, só para me divertir. Ou seja, eu estou levando muito menos a sério essa parte. E aí ele fica enrolando, falando das vantagens. E toda vez que ele enrola, o Glauco diz, sim, Sócrates, mas é possível materializar isso ou não? Até que chega uma parte que ele fica muito irritado e diz, Sócrates, para de falar das vantagens e me diz logo se é possível. Aí ele reforça novamente que diz, Glauco, a gente estava falando da cidade só para investigar a alma. Lembra, o objetivo era a alma, não a cidade. Então, para mim, isso é mais um forte argumento de que a república é sobre a ética e não sobre a política. Então, na próxima aula, a gente retoma para o terceiro grande contra-argumento, que é aquela ideia do filósofo governante. A famosa questão do filósofo governante.